Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os enquanto começamos mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Convidamos neste momento o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, gente, queridos ouvintes, como tenho falado em todos os nossos encontros, vamos juntos, todos nós, juntos, irmanados em pensamentos, e como disse Jesus lá atrás, onde quer que estejam dois ou mais, reunidos em meu nome, juntos estarei. Então, tenhamos certeza disso. Jesus, o amado Mestre, através dos seus prepostos da espiritualidade amiga, estará conosco. Estará conosco. Tenhamos fé, acalmando os nossos corações e mentes. Vamos então rogar ao Pai Maior que os bons espíritos estejam conosco, que nós estejamos recebendo os fluidos necessários a cada um de nós e onde quer que estejamos. Aqueles que estiverem doentes, com dores no corpo, que possam receber os fluidos necessários, quem sabe ao alívio dessas dores físicas, as dores da alma que nos são recorrentes da mesma forma, mas necessitamos nos entregar, e nos entregar com fé, sobretudo nesses momentos, para receber as mensagens de retorno, os auxílios requeridos. Que assim seja. Vamos trabalhar hoje o tema intitulado Ricamente. Nas palavras de Paulo, a palavra do Cristo habite em vós ricamente. Está em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lamentável, lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Mais uma lição sensacional. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre este assunto? Pois é, Antônio. Para que a palavra do Cristo habite em nós de forma abundante, né, ricamente, nós devemos combater a nossa mazela interior. Então, combatendo o egoísmo, nós instalaremos na nossa vida
a caridade e a fé. Capítulo 11, amar ao próximo como a nós mesmos. Emmanuel é claro quando ele fala que nossas contrariedades e os nossos milindres impedem que a palavra de Jesus habite abundantemente o nosso coração. E contrariedade e milindres são filhas do egoísmo. Então, diz respeito ao nosso comportamento de querer ou não que Jesus habite o nosso coração, que Jesus esteja conosco, que Jesus nos conforte, nos ensine, nos guie, nos ilumine, nos cure e nos proteja. É muito verbo, né? Mas ele faz isso a todo momento. Pois é. Se nós só pegássemos Jesus como guia da humanidade naquela pregação geral, que está no Sermão da Montanha, por exemplo, só aquilo ali já bastaria para todos nós, tivéssemos uma conduta reta, mas nós começamos a confundir Jesus lá com Moisés, lá até anterior a Moisés, nós começamos a confundir Jesus lá com as cruzadas, se queimavam as bruxas, nós confundimos Jesus com aquilo que nós achamos que é o Jesus, porque parece que o nosso orgulho, nossa vaidade, o egoísmo, faz com que eu queira Jesus assim, vivendo na matéria. E nós estamos na era, gente, chegamos lá. A era do Espírito, não é mais a era da matéria. Estamos vivendo uma nova era. Ela está começando, mas ela ainda vibra muito o orgulho e o egoísmo. O José falava agora sobre todos nós. Vivamos esse Cristo que é amor puro, que deu a outra face, que mostrou tudo isso o tempo inteiro, que deixou-se matar para mostrar à humanidade que ele veio para isso, ele veio para ser o Cordeiro do Deus, para mostrar para a humanidade, senão não seria o Cordeiro de Deus, mudando toda a humanidade de uma era para uma outra era, a era do amor que está vingando agora. Começa a vingar. Sim. Pois bem, o nosso raciocínio, ele é um pouco mais longo para tentar me fazer entender. O Emmanuel, ele comenta, né? Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos. Aí o Julci, né, nos coloca este baita ensinamento. É por conta desses defeitos que estão em nós, descritos pelo Julci. Esses defeitos, nós enraizamos nas nossas mentes, em algum momento no passado, quis Deus nos criar em algum momento simples e ignorantes. O Espírito é assim. E Deus, ele inseriu em nós também a inteligência. E nós, estagiando na matéria, fora dela, pelos diversos mundos que nós já estagiamos, a gente aprendeu com todos os seres semelhantes a nós, Julci e Antônio. Não foi com os espíritos puros, a gente não fez estágios com santos. A gente aprendeu lutando, a gente aprendeu, então, aqui neste orbe, neste planeta, quando a gente viveu na era das cavernas, para nos mantermos, para manter a sobrevida, a gente lutou, mas a inteligência foi fazendo com que nós outros buscássemos um mais conforto. E aí, como eu tenho já falado, né, chegamos à modernidade, com todo esse conforto e tal, mas a gente não conseguiu compreender os ensinamentos de Jesus. A gente não conseguiu perceber que este amor, a felicidade verdadeira que nós tanto desejamos e que tanto corremos atrás, ela só vai ser adquirida se nós, então, seguirmos os passos de Jesus, se nós ouvirmos Ele e nós utilizarmos todos os seus ensinamentos.
como se fosse um manual para a vida. Como a gente usa um manual para limpar o nosso carro, montar um carro, um armário, nós montarmos a nossa vida, seguirmos ela. Aí nós temos um ensinamento, bem no início do Evangelho, que trata do ponto de vista. E nesse ensinamento que Kardec coloca, ele nos faz uma remessa de que enquanto a gente não acreditar que existe uma vida, a vida verdadeira, uma vida futura, essa certeza de que a morte não acaba, nós estaremos ainda esgotando nossos esforços nas satisfações instantâneas, temporárias, e muito provável que teremos uma dificuldade gigantesca, Julci, de combater o egoísmo em nós. Quando a gente começa a olhar para frente, sabendo que a vida não para, aí a gente começa a colocar freios no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Para que o chamamento de Paulo habite o nosso coração, que as palavras do Cristo habitem em vós, eu sempre gosto de usar uma expressão, não são as respostas que modificam o mundo, são as perguntas. Então, dizes confiar no poder do Cristo, quando? Afirmas cultivar o amor do Mestre, quando? Declaras aceitar o Evangelho, quando? O ouvinte fica asseveras procurar a vontade celeste do benfeitor, quando? Quando nós fazemos isso, se o nosso egoísmo constantemente afasta as palavras do Cristo do nosso coração? O egoísmo faz com que nós nos tornamos cegos a este comportamento, né, infantil, animalesco, que o egoísmo produz, né, que nos afasta dos ensinamentos de Jesus. E quais são os ensinamentos de Jesus? Que o nosso comportamento se recusa a seguir. A fé e a caridade, Antônio. A fé e a caridade. Isso é tão interessante neste cristianismo moderno, que os espíritos deixaram para nós a fórmula mágica da interpretação do que Jesus queria dizer com caridade. Lembra-se? Sim. Aquilo que aprendi contigo. O BEIMP. O BEIMP. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Exatamente. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é praticar a caridade. É ter no nosso coração ricamente as palavras do Cristo habitando em nós. Então o egoísmo é antagônico. Ele não permite que isso aconteça. Ele trava. Quando não acontece. O quando ele vai de encontro a um comportamento hostil aos ensinamentos, né, que Jesus professou e que nos deixou. E a pergunta que fica, estamos vivendo os estertores do ano 2022 e começando o novo ano, a pergunta que fica, proclamaremos a glória do amor cultivando o ódio? Que jeito? Essa pergunta eu estou deixando para todos nós. Isto é muito ódio por aí ainda, muito ódio. Não precisa haver ódio para haver a justiça. Faça a justiça sem o ódio. Amor e justiça. Faça a justiça sem ódio. O juiz condena, ele não precisa odiar para condenar. Nem deve. Ele não vai odiar, ele condena porque a lei manda condenar. O delegado prende sem... Não precisa odiar o criminoso. Ele prende porque é a obrigação do delegado prender o criminoso. Ainda é obrigação. Não é interesse dele. Não há. Ele está aplicando a lei. Ele está aplicando a lei. E não precisa odiar ninguém para aplicar-se a lei ou para se fazer justiça. Isso que eu quero dizer.
Não cultivemos ódio no nosso coração. Se queremos dizer as nossas verdades para alguém, as nossas verdades, que pode não ser as verdades verdadeiras, mas assim mesmo, não cultivemos ódio, gente. Comecemos o ano sem cultivar ódios, rancores, mágoas, porque a doença está aí. A doença vem em cima disso tudo. Nós descarregamos uma adrenalina contrária ao bem e ela vai lá para o estômago, vai lá para o intestino, vai para a mente, vai para o cérebro e os cânceres começam a chegar na garganta, nos ouvidos, na cabeça, no estômago, nos intestinos e por aí adiante. Por que chegam as doenças? Por isso. A gente costuma dizer assim, né? Essa úlcera é nervosa, filho. Não é assim? É, úlcera nervosa. E assim tem a famosa úlcera nervosa. Sabe, Antônio, eu acho que nós, que todos somos, mas nós nos dizemos publicamente aprendizes Sim. da Boa Nova, nós teríamos que ter mais coragem para fazer isso que tu fez agora. Linkar o resultado com o comportamento. Fazer esse link para que as pessoas raciocinem. Que fazer o bem é importante, que amar é importante, que querer bem é importante, que perdoar é importante, que o contrário adoece. Esse link tem que ser feito, nós temos que ter mais coragem para dizer isso. Porque às vezes as pessoas ficam pensando que nós estamos filosofando ou teorizando, quando na realidade isso é a prática da vida. Sim. Quem estiver cultivando abundantemente o egoísmo vai ficar doente, sim. E a natureza está aí nos ensinando, é só e observar. onde ficará doente? Em alguma parte do seu corpo. Se não é resultado da vida de hoje, que pode estar muito bem encaminhada, é resultado da vida passada. Que teve isso. Com certeza. Nós temos muita dificuldade de afirmar isso, né? Para não melindrar as pessoas. Mas talvez a gente não esteja alertando aqueles que querem aprender conosco o caminho a ser seguido. E um outro ponto, nós tratamos outro dia aqui, alguns dias atrás, talvez um mês, é o fato de nós, em instantes, quando a gente cultiva o ódio, seja por um sentimento breve, naquele instante, a nossa vibração nos leva para onde? Nós estamos no umbral, no umbral instantaneamente. Quantas vezes nós levarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos para esta região, para essa fase? O José diz agora, e realmente tem que ter coragem, porque eu sei que é difícil dizer isso, mas nós adquirimos as nossas doenças em cima disso, gente. As doenças de hoje, não é do passado deletério, a de hoje vem disso. Não vou dizer que aquela criança teve um câncer, não, essa não é. Essa é do passado. Mas a nossa, que já estamos vivendo muito mais tempo, uma grande parte, os males são do hoje, do que nós pensamos, do que nós falamos, do que nós fazemos, do que nós agimos. Aí estão criando doenças, nós estamos nos matando, nos suicidando aos pouquinhos sem saber. E isso não é religião, meus amigos. Jesus não veio pregar uma religião. Jesus veio nos ensinar a mudar o comportamento no exercício do amor, para que nós tenhamos felicidade, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos saúde. Por isso que nós chamamos ele no Espiritismo do médico das almas. Isso. Porque o ensinamento dele cura. Eu li hoje pela manhã, hoje cedinho, uma reportagem de que a ciência conseguiu encontrar uma conexão entre os neurônios e o sistema imunológico. Tá aí, ó. Isso já está provado, né, gente? Aquilo que eu falava, a própria adrenalina que nós derramamos, ela pode ser ela vai fazer esse trabalho. Isso é ciência, não é invenção que nós estamos falando aqui. Isso é ciência provada, que nós nos matamos quando pensamos mal, quando agredimos, quando viramos o verdadeiro demônio, quando agredimos pessoas com palavras, com o rosto crispado de ódio. O que acontece se eu olhasse no espelho? Eu ficaria apavorado com o que eu estava vendo naquele momento. E o que acontece para mim? Vai voltar para mim, somos espelho. Desculpa. E a ciência, o Gilson citou muito bem,
vai avançar de tal maneira que vai comprovar efetivamente que o amor é curativo. Esse é o próximo passo na reportagem. Junto ao coração tem uma glândula chamada timo, tá? Que por muito tempo a nossa medicina entendia que se tratava da glândula do crescimento, que ela segregava hormônios para que nós crescêssemos. Depois ela atrofiava. Ultimamente eles têm percebido em adultos que o timo cresceu. E no timo, Gilson, está situado o componente da criação dos linfócitos T, do aumento do sistema imunológico. Onde eles encontraram o timo crescido, Antônio? Nas pessoas bondosas. O amor, coração, transforma. Viu as coincidências, né? Sim. O amor transforma. Então, gente, a ciência vai comprovar isso que nós estamos dizendo. Essa é a próxima etapa, sabedores agora de que existe essa conexão entre os neurônios e o sistema imunológico. Agora é descobrir quando ocorrem os gatilhos, quando aciona o gatilho do câncer, o gatilho disso, daquilo, daquele outro, né? Então, a natureza, Deus, nós estamos na natureza, e Deus é tudo isso, nós estamos em Deus. A natureza está nos mostrando, aos poucos a gente engatinha e nós vamos alcançar este momento, mas hoje nós temos que ter coragem e fazer um esforço danado para abordar o egoísmo em nós, combatê-lo. E um grande auxiliar é que nós olhemos de fato para a existência de espírito e que nós somos esses espíritos encarnados. No momento que nós tivermos essa certeza e sabedores do que o mal que nós fizemos hoje, nós levaremos para as nossas existências futuras. Olha, aquele que tiver essa consciência, ele vai repensar. Pode encerrar para nós? Então. Começando o novo ano? Daqui a pouco? Gente, nada de revolta, nada de desesperação, nada de ódio, nada de cólera. São elementos nocivos à nossa saúde. Nós vivemos ciclos. Que o ciclo da inferioridade, da pequenez, do egoísmo esteja terminando. Que nós possamos daqui para frente, num novo ano, numa nova oportunidade, cultivarmos de forma bastante acentuada as palavras e os ensinamentos de Jesus no nosso coração. Que Deus abençoe cada um e todos onde estiverem. Que Jesus possa iluminar a estrada, fortalecer a coragem, fortalecer a fé, melhorar a esperança de cada um de nós. E que o egoísmo faça só parte da história da nossa vida que já passou. Que daqui para frente sejamos cada vez mais melhores, mais mansos, mais pacíficos, mais compreensivos, mais misericordiosos, porque a terra de regeneração está vindo aí. Muita paz e muita luz a todos. Um grande ano, que assim seja.